Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e olha só o que nós preparamos para esta edição. Por que as operadoras de telefonia e de televisão são as campeãs em reclamações dos consumidores? O Ministério da Saúde adota novas regras para o parto normal e a medida vale para a rede privada de saúde. No estúdio, nós vamos conversar com um médico obstetra sobre o parto normal. Veja também, estar com as vacinas em dia protege a criança de mais de 20 doenças. E ainda começa hoje a 19ª Seara da Canção de Carazinho, um dos mais importantes festivais nativistas do estado. Então, continue conosco porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. Uma criança que tem o cartão de vacinas em dia está protegida de mais de 20 doenças. E nessa época de férias, muitos pais aproveitam para atualizar as vacinas nos postos de saúde. Eles são pequenos, com a saúde um tanto quanto frágil. Ainda não ganharam toda a imunidade e resistência para enfrentar esse mundão. Por isso, um mês depois de seu nascimento, Miriam foi trazida pela mãe para o teste do pezinho e para receber a vacina BCG, que vai protegê-la da tuberculose. É a primeira filha e eu não sabia que era tão importante ter vacina com ela e ter esses cuidados que aqui tem, que aqui eles cuidam bastante das crianças. Essa é uma das primeiras vacinas da vida da filha de Ismahan. Até ficar adulta, o bebê deve receber pelo menos outras 15. O bom é que juntas, elas protegem de mais de 20 doenças. Nosso calendário é o mais completo do mundo. Assim, vacinas que até pouco tempo eram oferecidas somente em clínicas particulares, hoje estão sendo oferecidas na rede pública de forma totalmente gratuita. Só nesse último ano foi introduzida a vacina contra a hepatite A para criança, a vacina contra a varicela e para a gestante entrou a tríplice bacteriana acelular, que é uma vacina muito importante que vai proteger o bebê contra a coqueluche. Por isso, a atenção dos pais com o calendário de vacinação é muito importante. Nesse livro estão todas as vacinas que as crianças devem fazer ao longo da vida. Se alguma passar despercebida, a saúde pode ser colocada em risco. A importância da vacina é que ela é o principal meio de prevenir doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, assim, a poliomielite, o sarampo, a coqueluche, a rubéola, que no Brasil nós não temos casos, mas no mundo afora tem casos. E como as pessoas viajam muito, elas podem estar se contaminando em algum lugar e trazendo para o lugar onde elas moram, para seus familiares, para as pessoas da sociedade onde elas convivem. O bonito para as enfermeiras aqui é ver a caderneta de vacinas assim, toda preenchida, sinal que a visita ao posto de saúde está em dia. Nicolas é o segundo filho de Alessandra e os mesmos cuidados se repetem agora. A empresária sempre está de olho nas datas e campanhas de vacinação. Procuro deixar sempre organizadas a carteirinha de vacinação para o bem deles, né? Até para a gente se organizar e isso faz parte, né, de uma boa educação, né? Tanto na saúde como para tudo, né? Para eles. Cuidar do bem mais precioso dos que ainda não conseguem sozinhos requer amor e paciência. Ismahan vai embora com Miriam já com data de retorno, 9 de fevereiro. Preveni a minha filha já, essas vacinas para ela. Então que os pais procuram esclarecimento, as pessoas procurem esclarecimento com relação a isso, se sintam seguras e que realmente venham e atendam o chamamento para as campanhas de vacina e fiquem protegidas. E a partir de agora, se ficar comprovado pelo histórico do parto da gestante que a cesárea não foi necessária, as operadoras de saúde não serão mais obrigadas a pagar os médicos e os hospitais. Esta é uma das novas regras do Ministério da Saúde. Essas regras já estão valendo em todo o país. E essa medida busca estimular a realização do parto normal na rede privada de saúde. Para falar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos o médico ginecologista
e obstetra com 36 anos de experiência nessa área, Antônio Carlos Fole. Doutor, seja muito bem-vindo ao PFTV. Bom, muito mais do que falar das novas medidas, nós queremos entender a diferença entre os dois partos. Mas primeiro, doutor, o senhor concorda que a medida busca de fato estimular a realização de partos normais? O senhor acha que o governo adotou essas novas regras também por outros motivos? Não, certamente o objetivo do governo é aumentar o índice de partos normais, que seria o natural, né? A via natural de nascimento é o parto normal. A cesariana foi criada para justamente resolver determinadas situações em que a mãe ou o concepto, o nenê, corre o risco e então se interrompe essa gestação e impede a via natural. Se aconselha, né, que se tente sempre o parto normal desde que não haja um impedimento prévio. Em algumas circunstâncias, por exemplo, um nenê mal posicionado, um nenê transverso, ou uma apresentação pélvica, um nenê sentado, ou um feto muito grande, com uma mãe muito pequena, isso já é uma antecipação de que vai ser cesariana. Tá? Mas na maioria das vezes a indicação da cesariana ela é feita na vigência do trabalho de parto, né? Que são as contrações para que o nenê nasça. E nesse momento, então, ou por parada de progressão, né? Ou o nenê não progride, falta de rotação, ou por alguma outra situação, ou por alguma situação que a gente chamava antigamente de sofrimento fetal, mas que hoje se chama de uma condição fetal não segura. Entende? Agora, doutor, essa medida tira um pouco do direito, da liberdade que até então a mãe tinha de escolher, mesmo sem ter nenhum destes problemas que o senhor listou, a chance de ter um filho por cesárea. Pela sua experiência, que é de quase 40 anos, por que as mulheres optam pela cesárea? Hoje em dia existe uma comodidade, né? É um compromisso, um acerto velado entre o profissional médico e a paciente. Né, de uma condição previamente acertada. O profissional médico, para evitar situações inesperadas, né, de resolver uma situação no momento programado e não ficar na expectativa, né, desse nascimento acontecer de forma natural, desencadear o trabalho de parto de forma natural, e a mãe, por uma certa comodidade também de se preparar ao nascimento, de programar o nascimento e evitar o processo doloroso, né, que é muito subjetivo. Isso nós podemos conversar a esse respeito. É um processo subjetivo, quer dizer, é uma questão própria de cada paciente. Bom, segundo informações do Ministério da Saúde, em hospitais públicos, o índice de cesarianas fica em torno de 40%. Já na rede privada, o percentual é mais que o dobro, 84%. Na sua carreira médica, doutor, o senhor fez mais partos normais, natural, ou o parto por cesárea? Partos normais. A minha formação foi especificamente como parteiro, né? E no início da profissão gostava muito desse desempenho, né, de acompanhar todo o trabalho de parto, que geralmente dura de 6 a 12 horas, né, até o início, até o desencadear das contrações, até o epílogo, até o nascimento do nenê, dura em torno de 6 a 12 horas. Fazia esse acompanhamento todo com a gestante, procurando manter um ambiente adequado, seguro, confortável, né? Apoio emocional, informação sobre o desenrolar, sobre o andamento da evolução, né, do parto. Muito diferente, doutor, da realidade de quem ganha um filho de parto normal pela rede pública, se tomarmos como base hospitais aqui da região. Certamente, mas essas pacientes que ganham pela rede pública também são bem assistidas, né? Eu conheço as duas maternidades principais aqui da nossa cidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar como preceptor no Hospital São Vicente de Paulo e hoje eu me dedico só exclusivamente ao Hospital da cidade. Mas a assistência é uma assistência adequada, é um parto humanizado. Quer dizer, obviamente todo parto deveria ser humanizado, mas se criou esse termo com o intuito de chamar a atenção para alguns condicionamentos ou para algumas situações
de que se dê uma segurança maior para a paciente, que se dê um conforto maior para a paciente. E as pacientes da rede pública são bem atendidas e bem assistidas, com toda a atenção e o carinho, né, que merecem qualquer indivíduo. Doutor, algumas rápidas características do parto normal. O senhor falou aí da dor, e a dor ela é relativa. É subjetiva a dor, né? Quer dizer, é muito própria, depende do limiar de cada um. Cada paciente tem o seu limiar de dor, a sua capacidade de suportar dor. Mas, na verdade, assim, o parto normal é melhor para a mãe e para a criança. Para a mãe, porque a recuperação é muito mais fácil. Um parto bem acompanhado, bem assistido, com intervenções pontuais, né, tem a condição de ter um bom resultado para a mãe. E para a criança, existem já vários trabalhos e várias publicações que dizem que a criança nascida de parto normal, ela tem muito mais vitalidade. É uma criança que tem menor risco de doenças, de patologias, de distúrbios emocionais. É uma criança que rende muito mais na escola, que é muito mais afetiva, muito mais amada, se é que pode dizer assim. Mas o parto normal é benéfico. Rapidinho, doutor, características da cesárea. A cesariana é aquela comodidade, a paciente não tem o estresse prévio, né? Eu lembro do início da profissão, era muito mais demorada a cirurgia, a recuperação mais lenta. Hoje a recuperação é rápida, menos dor, a anestesia é cômoda, os anestésicos são cômodos, a recuperação não deixa o efeito colateral dos anestésicos, aquele desconforto, aquele torpor, né? E hoje a paciente fica 2 dias, 3 dias internada, né? Tem algumas desvantagens que seria a dor no pós-operatório, recuperação mais lenta, a lactação é mais lenta pelo próprio distúrbio hemodinâmico, por algumas razões de liberações hormonais, é mais tardia a lactação, né? Mas se tratando de opção e da vontade da paciente, né, se opta por isso. Bom, doutor, obrigada pelas informações, por compartilhar com a gente um pouco de toda a sua experiência, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, foi confirmada pelo ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, a liberação de 44,5 milhões de reais em recursos federais para a reforma do aeroporto de Passo Fundo. O investimento é para a construção de um novo terminal de passageiros com mais de 2.000 metros quadrados e pista de taxiamento para até 6 aeronaves. O edital da licitação para a contratação da empresa que vai executar essa obra deve ser lançado até outubro deste ano. O anúncio foi feito em uma reunião com lideranças de Passo Fundo, como você vê aí na foto. Participaram o deputado estadual Diógenes Bacejo, o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Márcio Patucci, e o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Carlos Eduardo Lopes da Silva, e ainda o reitor da UPF, professor José Carlos Carles de Souza. Porém, para isso passar a valer, vai depender da liberação dos laudos ambientais. E o programa Estúdio 4, que foi ao ar ontem à noite aqui pela UPF-TV, debateu justamente as propostas para transformar o aeroporto Lauro Cortes, em Passo Fundo, em um hub de aviação aqui no norte do estado, melhorando a infraestrutura para atender às necessidades de toda a região. O programa vai ser reapresentado hoje às 8 horas da noite. Veja só um trecho. Nesse primeiro momento, sim, o foco está centrado no aeroporto, mas a ideia é trabalhar os outros modais. O rodoviário, principalmente, porque é um problema sério de toda a nossa região, e o ferroviário, que ouvimos aí alguns anos atrás a proposta da Ferrosul, muitas notícias e pouco resultado. Se nós pegarmos um raio de 100 quilômetros, aí nós não temos nada que seja mais eficiente em termos de transporte aéreo que o nosso aeroporto Lauro Cortes. Então, efetivamente, nós precisamos incentivar e aqui eu já quero antecipar um pensamento pessoal. Eu sou muito otimista assim pela luta. Eu sei que nós vamos ter muitas adversidades nessa caminhada, mas eu continuo sendo otimista, acreditando na sociedade civil organizada, acreditando na força das entidades. Eu precisava de 45 metros, que é o ideal para um aeroporto como o nosso, que tem vento de travessa, que foi estrategicamente errôneo quando foi feito, mas hoje está aí, tem que se viabilizar com o que está aí. De formas que nós precisaríamos mais 7,5 metros
ou seja, mais 7,5 passos de cada lado para ficar com os 45, porque o comprimento da pista é perfeito. Então, essa luta veio sempre pelos 15 metros e por uma estação de passageiros e por equipamento de segurança que seriam os bombeiros. Essa parte já foi cumprida, inclusive com a participação do município, o Cadu lutou junto com o Carvalho Neto para resolver esse problema da caixa d'água, etc. Então lá fizemos sim, com recursos municipais, vários investimentos de melhorias no terminal, naquilo que era possível e cabível ao município, no sentido de melhorar um pouquinho a infraestrutura, sempre vislumbrando por parte do DAP uma possível melhoria que viria a seguir para o nosso terminal com recursos estaduais. Bem, acompanhando nisto, nesse sentido, houve uma mudança de planejamento em virtude de um lançamento de um programa a nível federal, pela Presidente da República, em que lançou um programa mais vasto, que cobre todo o país, com relação ao incentivo à aviação regional. Bem, neste momento o Estado, obviamente, que recuou, não é? Retirou a sua verba que estava eventualmente elencada para fazer investimentos aqui na nossa cidade, no nosso aeroporto, e deixou a cargo do governo federal. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a Seara da Canção Gaúcha, que começa hoje em Carazinho. É rapidinho, nós já voltamos. É o terror da erva daninha, amado cedo, feijão do tarde, não tem alarde, milho safrinha, um guajuvina firma o cabo no meu aço, e este braço é o terror da erva daninha.